Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração hoje, a paz de Cristo na tua vida, nessa manhã de hoje, manhã de sexta-feira, para a honra, a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Estamos aqui juntos mais uma manhã para nos alimentar, nos fortalecer, da palavra de Deus, que a palavra de Deus é o nosso alimento diário, o nosso sustento, na nossa vida espiritual. A palavra do Senhor é o nosso alimento diário de todos os dias. Por isso, não fique sem se alimentar. Se alimente da palavra, se fortaleça, se sustenta, que a palavra é o que nos mantém de pé. A palavra verdadeiramente é o nosso alimento que nos dá força e vigor todos os dias, para nos manter de pé. Aleluia, diante do nosso Deus. Glória a Deus. Vamos orar, vamos convidar o Senhor nessa manhã de hoje para estar aqui conosco, amém? Querido Deus, nessa manhã de hoje, Paizinho, nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, diante da Tua graça, diante da Tua bondade, da Tua fidelidade, da Tua infinita misericórdia, Senhor. Obrigada, Jesus, porque Tu és fiel em todo o tempo. Obrigada, Jesus, porque Tu és digno de todo louvor, de toda honra e toda glória, Senhor, nessa manhã de hoje, Pai. Jesus, fica conosco e nos ajuda, Pai. Nos dá a direção da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, através dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus, fala a cada coração, Senhor, a cada mente, Deus, nessa manhã de hoje. Faz o Teu querer, a Tua vontade, Pai, nesse dia de hoje, que a Tua palavra ela não volta vazia, Senhor. Se antes ela fazer aquilo que Te apraz, se antes fazer aquilo que o Senhor designou para que ela faça, Senhor, que ela venha fazer em cada coração, em cada mente, nessa manhã de hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que os corações venham receber essa palavra, Pai, em nome de Jesus. E assim eu oro e Te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, a palavra de Deus diz assim: Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveres de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveres de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, observai as aves do céu, não semeia, não colhe, nem junta em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves do céu? Qual de vós, por mais que esteja ansioso, acrescentará um côvado ao curso da vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, do que comeremos, que beberemos ou com que nos vestimos, porque os gentios é que se preocupa com todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste a sabe, que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é fiel, Glória a Deus. Deus, Ele é poderoso. Essa palavra pela manhã, Senhor, essa palavra, o Senhor, Ele já nos fala logo pela manhã. Não vos inquieteis. O Senhor já nos ensina logo pela manhã, para que nós não venhamos, estar ansiosos, inquietos, preocupados com as coisas. Jesus, Ele nos ensina pela manhã, oh, aleluia! Jesus, Ele está nos ensinando nessa manhã que nós não devemos andar preocupadas, ansiosas, inquietas, com nenhuma coisa, e nem mesmo com o dia de amanhã. Ele já diz, o amanhã terá os seus próprios cuidados, basta o seu dia o próprio mal.
Quando ele diz amanhã já terá os seus próprios cuidados. Porque Jesus está cuidando do dia da manhã também. E basta o dia o seu próprio mal. Então cada dia, né? Cada dia o dia já vem com o seu próprio mal. A palavra do Senhor já diz que o mundo jaz do maligno. O maligno, né? Está sobre o mundo. Então por conta disso, o nosso dia já vai ter o seu próprio mal. Então nós não devemos nos preocupar, nem com o dia de hoje, nem com o dia de amanhã. Nós devemos nos preocupar em buscar o reino de Deus e a sua justiça. É o que Jesus está nos ensinando aqui nessa manhã de hoje, para que nós não venhamos estar ansiosos por coisa alguma, nem com o que beber, não com o que se vestir, nem com o que comer. Mas primeiramente é para nós confiar nele, primeiramente é para nós buscar as coisas celestiais, as coisas do reino de Deus. Primeiramente é para nós buscar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, para nós colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. E buscar o reino de Deus. Que enquanto nós estamos buscando, enquanto nós estamos fazendo o reino de Deus a primazia da nossa vida, nós estamos colocando em primeiro lugar, Deus ele se encarrega de acrescentar as coisas materiais que nós precisamos, as coisas terrenas, quando nós estamos buscando as coisas do alto, quando nós estamos buscando as coisas eternas, as coisas celestiais, Deus ele se encarrega de acrescentar na minha vida e na tua vida as coisas terrenas, as coisas materiais, aquilo que nós precisamos nesse mundo, nessa vida. Porque nós precisamos de comer, nós precisamos beber, nós precisamos nos vestir, sim. Mas Jesus ele se encarrega de tudo isso. Por quê? Porque nós estamos primeiramente colocando o reino dele em primeiro lugar. Nós estamos colocando o reino dele em primeiro lugar, a primazia é o reino dele em primeiro lugar na nossa vida. Então, quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, Jesus ele se encarrega de acrescentar na nossa vida. Né? Porque você está buscando o reino dele estar em primeiro lugar na tua vida. Então, Deus, né, ele se encarrega também de acrescentar tudo aquilo que você precisa. Você não precisa viver desesperado. Você não precisa viver como se o amanhã não existisse. Você não precisa viver, né, de qualquer maneira, desesperado, sem confiança. Não, você precisa confiar no Senhor. Você precisa confiar no Senhor. Então essa palavra de hoje, confia no nome do Senhor. Busca o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida, né? E não se preocupe, que o Senhor ele vai prover. Deus ele vai acrescentar o trabalho para você. Deus ele vai acrescentar a faculdade para você. Deus ele vai acrescentar, aleluia, glória a Deus, tudo aquilo que nós precisamos nesse mundo, tudo aquilo que nós necessitamos nessa terra. Não, Deus vai acrescentar, não vai faltar. Deus vai se encarregar de abrir as portas para nós, de as portas serem abertas e a gente entrar por elas, a gente conseguir, a gente conquistar. Porque o reino dele está em primeiro lugar dentro de nós, está em primeiro lugar na nossa vida. Nós estamos priorizando o reino dele, nós estamos primeiro fazendo para ele. Então ele vai acrescentar na nossa vida os bens materiais. O que ele diz? Não acumulei tesouro para vós outros no céu, ou na terra, na terra. Quando nós acumulamos tesouro na terra, a traça e a ferrugem corrói, os ladrões escavam e roubam, mas quando nós acumulamos, ele diz, mas acumulai tesouro para vós outros no céu, onde a traça e a ferrugem não vai corroer, onde ladrões não vão escavar e não vão roubar, porque ele diz assim, ó, porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Por isso que ele diz para nós ajuntar tesouro no céu. Porque se o nosso tesouro está no céu, nosso coração também está no céu. Mas se o nosso tesouro estiver na terra, nas coisas terrenas, nas coisas materiais, o nosso coração vai estar nas coisas terrenas, nas coisas materiais. Entende? Como é diferente, aonde está o teu tesouro estará o teu coração, do que aonde estiver o teu coração estará o teu tesouro. Não, é onde está o teu tesouro estará o teu coração. Então, se o teu tesouro está na terra, se o teu tesouro for as coisas materiais, for o que você possui, for as tuas riquezas, o teu coração vai estar nele, o teu coração vai estar grudado nele, o teu coração simplesmente vai estar nos bens materiais, nas coisas materiais que você possui. Mas se o teu tesouro é o reino dos céus, o teu coração vai estar lá.
É por isso que Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, você está acumulando tesouro no céu. Por isso que Ele nos ensina a não viver preocupados. Ele nos ensina primeiramente a nos acumular o tesouro no céu, para que o nosso coração esteja lá e não na terra. Aleluia! E não na terra. Ele já diz aqui na palavra, né? A partir do verso 24, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará de um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e as riquezas. Não tem como servir a dois senhores. Deus, ele não divide o seu espaço com nada e nem com ninguém. Não tem como eu e você servir a Deus e aos nossos bens, a nossa riqueza. Por isso que ele diz, acumulai tesouro para vós outros no céu, porque aonde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Se nós acumular tesouro na terra, o nosso coração vai estar lá. Entendeu? Como Jesus, ele é tremendo, quando Jesus ele traz um ensinamento profundo para nós ter um entendimento. Ele diz, né, o nosso coração está no nosso tesouro. Então, se o nosso tesouro é o céu, é o reino de Deus, o nosso coração vai estar lá. Por quê? Deus ele não divide. Não tem como nós servir a dois senhores. Né? Porque senão nós vai nos dedicar mais a um, vai aborrecer o outro, vai esquecer do outro. E Deus ele não divide, né? Aleluia, sua glória com ninguém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que aí ele continua nos ensinando, né? Por isso que ele nos ensina primeiramente ao reino de Deus. Primeiramente é você acumular o seu tesouro no céu. Acumular o tesouro no céu. Buscando primeiramente o reino de Deus. Colocando primeiramente o reino de Deus em primeiro lugar. Que as demais coisas ele vai acrescentar. Aí ele diz, né? Não preocupeis, né? Com nada disso, porque o vosso Pai Celeste já sabe que vocês necessitam. Os gentis é que se preocupam com essas coisas. Quando ele diz os gentis, são aqueles que não conhecem a Deus, são aqueles que não conhecem a palavra, são aqueles que não são dependentes de Deus. Nós somos dependentes do Senhor. Então nós não precisamos viver desesperados, né? Nós confiamos no nome do Senhor, nós precisamos ter tranquilidade e confiança em Deus. O reino dele já está na nossa vida em primeiro lugar. Então ele se encarrega de acrescentar tudo aquilo que vai ser necessidade, tudo aquilo que é necessidade na nossa vida, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo na terra que nós precisamos. Entende como Deus ele é fiel? Deus ele não diz aqui que nós não podemos ter riqueza. Deus ele nos acrescenta riqueza também. Ele não diz que nós não podemos ter riqueza, ele diz que a riqueza, né, aleluia, não pode ser o nosso tesouro. Nós não podemos fazer dessa riqueza que nós temos, desses bens materiais que nós temos, né, o nosso tesouro, porque senão o nosso coração vai estar lá, que nem o jovem rico. Né? O jovem rico perguntou para Jesus, bom mestre, o que faria eu para herdar a vida eterna? Jesus diz o que para ele, né? Que guardasse os 10 mandamentos. Ele diz que tudo isso já observava desde a sua, né, juventude. Então Jesus diz que quer ser perfeito, vai lá, vende tudo que tu tem e doa para os pobres e terá um tesouro nos céus. Olha aí, e terá um tesouro nos céus. Aquele jovem, ouvindo essas palavras de Jesus, entristeceu-se e se retirou, porque ele era dono de muitas propriedades. Entende? Entende? Quando Jesus disse para ele vender, Jesus não estava dizendo para ele vender literalmente, Jesus estava dizendo para ele se desprender das suas riquezas, dos seus bens materiais e seguir a Jesus. Entende? Porque ter riquezas não é pecado. É quando nós colocamos o nosso coração, quando isso passa a ser o nosso tesouro. Então, por isso que Jesus disse, vai lá e vende e doa para os pobres e terá um tesouro no céu. Entendeu? Porque o tesouro dele era aquilo dali. Estava ali na terra, o coração dele estava ali, grudado no seu tesouro. Então a gente não podemos, igreja, viver em hipótese alguma dessa forma. Nosso tesouro tem que estar no céu. O nosso tesouro tem que estar no céu, para que o nosso coração esteja lá também. Porque se o nosso tesouro estiver aqui na terra, o nosso coração vai estar na terra e nós vamos perecer. Porque tudo aqui da terra é perecível, é passageiro, né? Vai
vai ser completamente, né, passageiro, vai passar. As coisas terrenas, as coisas materiais, né, são perecíveis, vão perecer nesse mundo. E eu e você, nós não podemos perecer juntos com as coisas, junto com as coisas materiais, que nem a mulher de Ló, né? O anjo disse, né, Sodoma e Gomorra ia ser destruído. Deus manda o anjo lá, né, a pedido de Abraão, para salvar a família de Ló. Deus envia os 2 anjos lá, no momento certo que ia começar a cair fogo do céu para destruir Sodoma e Gomorra. O anjo manda que Ló e sua família partisse, correndo depressa, sem olhar para trás. A mulher de Ló, infelizmente, olhou para trás, olhou para a cidade de Sodoma e Gomorra. Infelizmente, ela virou uma estátua de sal. Então, hoje é para nós ter um entendimento. O nosso coração, né? O nosso tesouro, aliás, ele não pode estar na terra. Nosso tesouro tem que estar no céu, porque se o nosso tesouro estiver na terra, nós vamos ficar grudados, que nem um jovem rico, que nem a mulher de Ló. Porque o nosso tesouro, né? Literalmente, o nosso coração vai estar lá. Então, pelo nome do Senhor Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que eu e você possamos entender que o nosso maior tesouro é o reino dos céus. O nosso maior tesouro é Jesus Cristo de Nazaré. O nosso maior tesouro que nós podemos carregar nesse mundo, nessa terra, é o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Esse é o nosso maior tesouro. Essa é a nossa maior, aleluia, aleluia, o nosso maior tesouro. Esse é o maior tesouro que eu e você temos na terra, que Deus nos deu o prazer de desfrutar desse maior tesouro aqui na terra, que é o Espírito Santo dele dentro de mim, dentro de você. Não é os bens materiais não, porque são coisas passageiras, são coisas perecíveis. Então que no nome do Senhor Jesus, o reino de Deus hoje esteja em primeiro lugar na tua vida. Você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Cada vez mais coisas vos serão acrescentadas. Então essa é a palavra. Busca primeiramente o reino de Deus. Acumula o teu tesouro no céu, porque o teu coração vai estar lá, literalmente. Você não vai ficar preso às coisas desse mundo. Nada do que você vier a ter, riquezas, bem materiais, você pode ser o homem mais rico desse mundo. Você não vai se prender a nada desse mundo, porque o teu coração já está lá, porque o teu tesouro está lá, né? E não é pecado ter riqueza, porque o próprio Deus, ele nos acrescenta. E foi o que aconteceu na vida de quem? De Salomão. Deus acrescentou riqueza na vida de Salomão. Por quê? Porque Salomão colocou o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Quando Deus aparece para Salomão lá em 1 Crônicas, né? Lá em 2 Crônicas, a partir do versículo 7, Deus pergunta para Salomão: pedes o que queres que eu te faça, que eu te dou. Pede o que queres que eu te dou. Salomão naquele momento ali pede o quê? Sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento para poder conduzir aquele povo. E Deus diz o que para Salomão? Por conta, né, que não me pedisses. Deixa eu só ler essa passagem aqui que ela é tremenda para você entender. Por conta que não me pedisses, né, bens materiais e nem me pedisses, né, para destruir aqui, ó. Sabedoria e conhecimento são dadas a ti e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti e nem depois de ti não haverá outro rei. Ainda não é esse versículo. Disse Deus a Salomão: portanto, foi este o desejo do teu coração, e não pedistes, né, riquezas, nem bens ou honras, nem a morte dos que te perseguem. Antes, nem tampouco pedistes, né, longevidades, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí reis. Sabedoria, né, e conhecimento são dados a ti, e a ti darei riquezas e bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá igual. Porque Salomão pediu das coisas celestiais do céu. Salomão colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Oh, glória! Você está entendendo? Salomão não pediu nada, nem para que Deus matasse os seus inimigos, nem longevidade, nem honras.
Nada disso. Salomão pediu conhecimento e sabedoria para conduzir aquele povo. Salomão colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Ele estava dizendo: Deus, se não for o Senhor, se não for a tua sabedoria, se eu não tiver a sabedoria do Senhor para guiar esse povo, como que eu vou guiar? Se eu não tiver o conhecimento que o Senhor é o onisciente, onipresente, Pai, como que eu vou dirigir esse povo? Entende? Ele colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Candarabaxuri, cantarabaxê. E por conta desse pedido, candarabaia, Deus acrescentou honras, glórias, riquezas. O próprio Deus diz: antes de ti nunca houve, nem depois de ti haverá igual. Entende? Por conta de um pedido, por conta do coração que não estava ali, estava no céu, estava em Deus. E é isso que acontece comigo e com você. Por isso que Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas, entendeu? Olha o que Deus acrescentou na vida de Salomão. Então compreenda que assim será na minha vida e na tua vida. Deus se encarrega de acrescentar todas as demais coisas na nossa vida. Quando o reino dele estiver literalmente na minha vida e na tua vida em primeiro lugar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesse momento na tua vida. Deus, ele é fiel. Deus, ele é poderoso em todo o tempo. Fica com o Senhor Jesus nessa manhã de hoje. Gente, tremendo, é maravilhoso. Fica com o Senhor Jesus, que ele vos abençoe. Vos dê um dia abençoado, amém? Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, que essa palavra venha verdadeiramente entrar no teu coração e trazer entendimento para tua mente, que o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Glória a Deus, Deus vos abençoe.